Hey, buddy. Eyes up here. Finalmente, depois de 12 anos, nós temos um novo filme do Superman. Ah, e já avisando aos navegantes, esse vai ser um vídeo com spoilers de Superman, tá? Eu não vou abertamente discutir a trama do filme, mas eu vou falar algumas coisas que são spoilers que acontecem no filme. Então, se você não quer tomar spoiler, se você ainda não assistiu, pausa aqui, assiste o filme, depois você volta e assiste o vídeo, tá bom? Country. This is how you're gonna be? I'm not the one being interviewed, Superman. Did you consult with the president? No. You seemingly acting as a representative of I the wasn't United States will representing cause anybody more except for me. problems around the And, world. and doing good. Finalmente, depois de 12 anos, o maior herói da Terra ganhou seu novo filme. Eu assisti Superman, o novo filme dirigido por James Gunn e o primeiro aí do novo DC Studios, e eu vim contar pra vocês o que eu achei. Olha, como é bom poder vir aqui e dizer que depois de 47 anos, e pela primeira vez, depois lá do primeiro filme do Super-Homem, com Christopher Reeve, lá em 78, pela primeira vez, o Superman teve um excelente filme. Que filmaço! Se você ainda não viu, vá aos cinemas. Esse filme vale o dinheiro do seu ingresso. Finalmente um filme do Superman que é para todo mundo ver. Você pode ir com seus amigos, com a sua família, seus filhos, seus pais, seus avós, o tio, a tia. Poderia até levar o cachorro se deixassem, sabe? É um filme para todo mundo ver. Chega desse negócio de sombrio e realista, de cheio de morte, de violência sem sentido, que você não pode levar, sabe, a sua criança para assistir. Esse você pode. Finalmente o Super-Homem é um herói para todo mundo, é um herói para todos os públicos, e esse filme consegue captar isso, consegue captar essa essência perfeitamente. E nos últimos anos, o cinema de super-heróis tem estado tão estagnado, tão no marasmo, isso aí todo mundo já sabe. Nós temos aí filmes pasteurizados, sem discussão, sem significado, sem importância, filmes que seguem fórmulas padronizadas. Esse filme vem para quebrar tudo isso. Ele vem para cravar, sacramentar. Nós somos diferentes. Esse filme, ele é um quadrinho à vida, sabe? Um quadrinho... Você é como se você tivesse aberto a página de um quadrinho e lendo. É esse o sentimento que você tem. É um filme totalmente diferente de tudo que o cinema de super-heróis já apresentou até hoje. E é inacreditável a maneira como Superman não se limita a ser apenas mais um filme de super-herói. Não, ele é filme de super-herói, ele é ficção científica, ele é um filme de ação, ele é um filme de drama, um filme de comédia. Todos esses elementos combinados quase que perfeitamente, equilibrados, de uma forma equilibrada. Um não sobrepõe muito o outro, mas todos eles ajudam a implementar a ideia desse ser o maior herói da Terra, dele ser o símbolo da esperança e de ser um filme com uma humanidade, com uma mensagem que o mundo precisa ouvir hoje. É um filme atual, é um filme que ele é necessário. O James Gunn, ele conseguiu, e ele geralmente sempre consegue, mas ele conseguiu fazer uma história que, por mais que ela lide com conceitos cósmicos e muito gigantes para nós, meros mortais, ele consegue fazer essa história ser pé no chão e humana. E quando eu digo pé no chão, não é que ela é realista, não, é que ela é identificável. Você consegue se identificar com o Superman. Apesar dele ser um alienígena todo poderoso, você consegue se identificar com ele porque ele é mais do que um kryptoniano. Ele é um humano, um ser humano, com problemas de ser humano, com dúvidas de ser humano, com questões de ser humano. E você consegue se identificar com ele. E se torna o personagem mais acessível para tudo e para todos. E é isso que estava faltando no cinema de super-heróis. E o James Gunn conseguiu entregar,
na medida certa. E o James Gunn, ele foi muito corajoso, tá? Isso aqui tem que ser notado. Ele foi muito corajoso ao escolher um tema polêmico sobre o qual o Superman discute, o Superman, o filme, ele discute, e ele é corajoso de não deixar nas entrelinhas. O assunto tá lá no filme, preto no branco, sem espaço para discussão. Superman é um filme político, porque tudo é político. Se você é dessa galera que fala, meteram política no meu filme, você tá errado. Tudo é político, tudo é sobre discutir um tema. Não existe isso de não ter política em nada. E Superman é um filme político, é um filme que vem e diz sobre o que ele quer comentar, e ele vai lá e comenta, ele dá a opinião dele e ele não deixa margem para interpretação. Ele é muito direto sobre o que ele quer falar, sobre qual tema ele quer trazer para a mesa, sobre qual tema ele quer que você discute, que ele quer que você reflita, e ele vai lá e faz. Não tem espaço aqui para dividir o público ou para meias interpretações. Não, ele é direto, e se você entende diferente do que o filme falou, infelizmente, você está errado nessa discussão. Não tem o que falar. A Aline Diniz, no vídeo do Entre Amigas, não tem como ser 50-50. 50% vai entender de um jeito, 50% vai entender de outro jeito. Não, não tem como. Esse filme é uma coisa, ele tem um tema, ele tem uma opinião, e ele vai lá e joga na sua cara. O que é muito correto do James Gunn de fazer, de assumir esse papel, de falar, não tenho medo de falar sobre assuntos que precisam ser falados, sobre assuntos espinhosos da humanidade atual que precisam ser discutidos. Então, parabéns, James Gunn, por tomar essa iniciativa, por ter essa coragem. Tudo isso só é possível graças a um fator essencial que torna o filme do Superman tão icônico: o elenco. Esse elenco, escolhido a dedo pelo James Gunn, é um elenco, assim, perfeito. É muito difícil a gente assistir um filme de super-herói e dizer que um elenco é tão bom quanto esse elenco aqui. Todos eles, até os que aparecem pouquíssimo na tela, porque alguns deles aparecem muito pouco, eles estão ali só para coadjuvantes, assim, aparece uma cena ou outra, mas até eles estão milimetricamente perfeitos no que eles estão se propondo a realizar ali. Principalmente o trio principal. O trio principal, David Corenswet, Rachel Brosnahan e o Nicholas Hoult, eles são o coração e a alma desse filme. Eles são, assim, a pedra fundamental qual o filme do Superman funciona. A química entre os três é, assim, impecável. O David Corenswet, ele encarnou, ele é o Superman. Ele tá dando a vida nesse papel. É ele em 100% da sua atuação, entregando demais. A Rachel, todos eles. O David Corenswet encarnou o Superman. A Rachel Brosnahan encarnou a Lois Lane. E o Nicholas Hoult não só encarnou, como revolucionou o papel do Lex Luthor, tá? O Nicholas Hoult entrega aqui uma das maiores performances de vilão de filme de herói de todos os tempos, tá? Eu digo sem nem questionar, sem sombra de dúvidas, que o Lex Luthor dele vai entrar pro hall top 5 melhores vilões de filme de herói, tá? Fácil, fácil. Esse Lex Luthor é genial. Nós finalmente temos um Lex Luthor que é o que ele deveria ser no live action. Um gênio, um inteligente, um cientista. Ele estuda o Superman a fundo. Ele conhece o Superman melhor do que ele mesmo. Ele consegue antecipar cada movimento, cada decisão que o Superman vai fazer. E você consegue acreditar que ele realmente derrotaria o Superman ou conseguiria ficar um passo à frente do Superman, porque ele é inteligente. Ele é genial a esse ponto. E a gente nunca tinha tido isso numa representação do Lex Luthor em live action. E a gente finalmente tem isso. O Hoult conseguiu entregar isso pra gente. O James Gunn conseguiu entregar isso pra gente, porque o roteiro é muito bem escrito ao redor do personagem do Lex Luthor. E eu simplesmente adorei que o Lex Luthor não tem um passado triste. Ele não tem uma história de origem de vilão. Ele não tem uma super motivação elaborada. Não, ele é invejoso. Ele mesmo fala, eu tenho inveja. Ele é um amargurado, um mal amado. Ele só quer ter tudo que o Superman tem. Todo o afeto, todo o carinho, toda a atenção. Ele é um chorão, um bebê chorão, Lex Luthor.
um invejoso. Ele é a mente de um adolescente birrento. Ele é a personalidade de um adolescente birrento na mente de um gênio do intelecto que do nada se torna o psicopata mais frio que existe. E isso é genial. O Nicholas Hoult entrega de forma perfeita toda essa nuance do personagem de não ter esse passado triste, motivação mirabolante, mas ainda assim ser extremamente perigoso, porque ele tem dentro de si aquilo que é a pior de todos os sentimentos. Ele tem inveja. Ele faz tudo porque ele inveja. Ele é mal porque ele é mal. Sim, ele fala, eu sou mal mesmo. E acabou, e tá tudo certo. E essa ideia é genial. Você compra essa ideia. É excelentemente bem feita. Não sei nem se essa palavra existe, mas eu vou usar. Olha, parabéns James Gunn, parabéns Nicholas Hoult por conseguir fazer isso funcionar. E o mesmo vale para Rachel Brosnahan como Lois Lane. Incorporou esse aspecto mais jornalístico dela, essa vontade de querer ir a fundo da história, de querer ir a fundo da verdade, captar os detalhes, de perceber os detalhes. A cena da entrevista dela com Clark, a cena completa, ela é de um primor de roteiro, de direção, de atuação inacreditável. A Lois Lane, dei um Pulitzer para essa Lois Lane. Ela merece. De verdade. E o David Corenswet também. Ele entendeu o que é ser o Superman. Ele entendeu o que o Superman é. E ele conseguiu colocar isso na tela, na atuação dele. O Superman é alguém que você quer ser amigo dele. Ele é amigo das pessoas. O Superman, ele é fofo. Ele é feliz. Ele é sorridente. Ele é positivo. Ele é o cara que vai salvar bichinho. E como ele salva bichinhos nesse filme, ele salva bichinho toda hora desse filme. Eu acho que passou até um pouco do ponto, tá? Mas ele salva bichinhos, então assim, ele é, roubando um pouco aqui o título do companheiro da outra empresa, ele é o amigão de todo mundo. Esse é o Superman. E a química do Clark com a Lois Lane é inacreditável. Que casalzão! Não à toa, James Gunn já falou isso em entrevistas. Ele escalou o Clark Kent e a Lois Lane juntos. Ele não escolheu o Superman e depois fez teste para ver que atriz combinava com ele. Não. Ele escalou os dois papéis, tanto a Clark Kent como a Lois Lane foram escalados juntos ao mesmo tempo. Tanto que a cena que ele usou como teste foi a cena da entrevista. Ele diz que eles tentaram múltiplas combinações de casal naquela cena da entrevista e o casal que tivesse a melhor química fosse escolhido como Superman e Lois Lane. Nesse caso, foi o David Corenswet e a Rachel Brosnahan. E eu acho que o James Gunn entrega também aqui o filme mais autoral da sua carreira. Sério, esse é o filme mais James Gunn que o James Gunn poderia ter feito. A assinatura dele, o estilo de direção dele, o estilo inteiro dele está impresso, assinado e carimbado nesse filme. Até mesmo no estilo de filmar, os movimentos de câmera do filme, todos eles entregam, exalam, respiram James Gunn. Um pouco demais, eu acho, certos pontos. Principalmente no modo como ele filma certas cenas, jogo de câmera que ele faz. Eu acho que ele deixou muito autoral, muito cartunesco, no estilo próprio dele, e não no estilo único do filme. É um estilo muito único dele, do James Gunn, que eu acho que pode deixar o filme meio estranho para algumas pessoas. Tem alguns momentos em que ele é muito rápido, muito corte, câmera para cá, câmera para lá. Fica um pouquinho confuso para quem não está acostumado com toda essa loucura, mas assim, não é nada que atrapalhe a experiência geral que é assistir Superman. E o Gunn foi muito feliz escrevendo esse roteiro de deixar muito claro que a herança kryptoniana que o Superman carrega no filme, ela existe, mas ela é só uma pequena parte do que constrói o Clark Kent. Ele é muito mais humano do que ele jamais vai ser kryptoniano. E é muito interessante, e isso está muito claro no filme, quando eles mal chamam o Superman de Kal-El. Eu acho que se chamam ele de Kal-El 2 vezes no filme, é muito. É Clark Kent. Ele é o Clark Kent, ele é humano. E é essa humanidade dele que torna ele um herói perfeito, o herói que a humanidade precisa. E fazendo um comparativo com o Superman do Henry Cavill, que não tem como comparar, gente, ele é o Superman anterior. A gente vai comparar, não tem o que fazer. E comparando com o Superman
Cavill, fica clara a diferença de que no Superman do Henry Cavill, o Clark ele sentia que ser o Superman era uma obrigação. Ele não gostava daquilo, ele fazia porque ele tinha que fazer, porque ele era obrigado a fazer, porque ele foi enviado para isso. No Superman do David Corenswet é totalmente diferente. Ele faz porque ele quer. Ele se vê também obrigado, mas não por conta de uma vontade dos pais ou porque é o destino dele. Não, é porque ele tem o poder de ajudar as pessoas. E quem tem o poder de ajudar as pessoas deve ajudar as pessoas. Ele quer ajudar as pessoas, ele quer salvar as pessoas. Isso está no cerne da humanidade, no coração dele. Por isso ele é o Superman. Ele gosta de ser o Superman. Ele gosta de ser amigo, ele gosta de salvar, ele gosta de ser esse símbolo em que os outros possam se inspirar. E aí, essa é a grande diferença que torna esse Superman muito melhor do que o Superman do Henry Cavill para mim, tá? Já passou em um filme, ele já é melhor, que torna ele um dos melhores Supermans que nós já tivemos. Existe até uma piadinha dentro do filme que a Lois e o Clark estão conversando e o Clark fala que ele é punk porque ele ouvia bandas de rock quando ele era adolescente, mas é uma metáfora muito, assim, muito sutil do James Gunn colocar isso no filme, e é num mundo hoje que abraça o violento, que abraça o individualismo, que abraça o nós contra eles, cada um por si, Deus por todos. Ser uma pessoa boa, ser uma pessoa altruísta, ser uma pessoa que ajuda é ser punk, é ser diferentão, é ser o que se diferencia, estou me repetindo aqui, mas é isso mesmo, que se diferencia do resto da sociedade. O Superman ser uma pessoa boa, que ajuda, torna ele uma pessoa punk. E o maior exemplo dessa dualidade, Superman de querer abraçar mais a humanidade do que o seu lado kryptoniano, se dá na maior mudança que o James Gunn fez na mitologia do Superman, que eu acho que muita gente não vai gostar, que acho que vai ser o ponto divisivo entre os fãs do Superman e quem vai gostar ou não do filme, é que o Superman não foi enviado para a Terra para ajudar as pessoas. Ele não foi enviado para a Terra para elevar a humanidade, como geralmente é. Nesse filme, o Jor-El enviou o Kal-El para a Terra para conquistar, para dominar o planeta e, se fosse necessário, se ele encontrasse resistência, para matar. E quando o Clark descobre isso, quando ele é confrontado com essa verdade, ou talvez verdade, porque fica aí uma possível brecha disso não ser verdade, disso ter sido um plano do Lex Luthor, mas vamos supor que seja verdade, o filme termina com isso sendo verdade. O Clark, ele é confrontado com isso, porque ele não quer ser essa pessoa. Ele foi criado para amar essa humanidade. Então, quando ele descobre que ele foi enviado aqui para dominar, para controlar, para destruir, ele não quer aceitar esse destino para ele. Ele não aceita isso. Ele quer ser humano. Ele abraça o seu lado humano. Torna ele muito mais identificável, muito mais herói do que ele jamais poderia ser. E o James Gunn fez um movimento ousado nesse roteiro, que é, ele não te introduz a nada. Ele não te explica nada. Ele só pega o espectador e joga nesse mundo fantástico, onde as coisas já estão rolando, onde as coisas já estão acontecendo, e você só tem que embarcar nessa aventura. Ele não te explica os conceitos, ele não te contextualiza, ele te dá um contexto logo no início, mas assim, ele não te contextualiza sobre o que esse mundo é. Ele só te joga lá e você tem que comprar, você tem que aceitar. É um mundo que tem uma alienígena com superpoderes divinos. É isso. Se você aceita, se você compra essa ideia, você compra tudo. Ele não vai fazer questão de tentar dar um sentido, de tentar dar uma lógica para tudo aquilo. É um mundo com super seres. Vamos nessa. Vem comigo que eu vou te contar uma história nesse mundo com super seres. E eu não acho que todo mundo vai comprar essa ideia, porque nem todo mundo que vai ver esse filme é fã de quadrinhos, é fã de super-herói, acompanha esse universo. Ela precisa ser dada, cada está acontecendo. O que são essas coisas? O que são esses conceitos? E o James Gunn não faz isso. Já está tudo lá, já está tudo pronto, já está tudo funcionando. Você só é colocado nesse mundo. É um movimento ousado. Eu não sei se vai funcionar para todo mundo. Provavelmente não, mas eu espero que sim. Porque, cara, assistir esse filme é literalmente você pegar uma edição aleatória de um quadrinho, abrir, tem 1 milhão de coisas acontecendo e aí tem uma história. É isso. Mas como esse filme ele é muito mais uma ficção científica de herói do que um filme de herói, eu acho que funcionou. Para esse caso, funcionou. E eu espero que as pessoas comprem essa ideia, embarquem nessa aventura e aproveitem esse filme delicioso que é Superman. Mas ele não é um filme perfeito, ele não é 10 de 10.
para mim, ele é um 9 de 10. Tem algumas coisas talvez pudessem ser melhoradas, modificadas, na minha opinião. A Gavião Arqueira, eu gostaria de ter visto mais dela. Não é que ela foi mal aproveitada, é porque ela aparece pouco, ela tem poucas cenas, pouca expressão no que está acontecendo. Até porque o filme é do Superman, ninguém pode roubar a cena mais. Mas eu gostaria de ter visto mais dela. No meio do filme, eu acho que o James Gunn ele tenta explorar outros pontos narrativos, ele tenta abrir muito leque para outras histórias, outros plots, que eu acho que o meio do filme acaba se perdendo um pouquinho, deslizando. É como se, no meio para quem joga RPG, é como se no meio da aventura ele tivesse pegado uma side quest para fazer, feito uma side quest que não tem nada a ver com a história principal, depois ele volta para a história principal. Eu acho que esse desvio ele pode tornar o filme um pouco confuso para quem está indo ali de primeira viagem, quem está indo desavisado. Não é uma side quest ruim, tá? É uma side quest iradíssima, com cenas de ação inacreditáveis, mas ele torna o filme um pouco confuso. Ele torna ali a trama, essa parte do meio, um pouco confuso. Eu acho que poderia ter sido melhor lapidado, melhor conectado com o todo, com o geral, com o que estava acontecendo na história ampla em si. Mas existe um elemento do filme que faz você passar por todas as partes ali menos boas, todas as partes que poderiam ser negativas, que é o melhor personagem desse filme, o Krypto. Sério, o Krypto é, de longe, a melhor coisa que existe nesse universo do DCU. O Krypto é incrível. Eu quero ver Krypto em todos os filmes, tá? James Gunn, me dê o Krypto em todos os filmes. Eu tô olhando pra cá porque eu tenho o meu cachorro, que é a cópia escrachada do Krypto. Deixa eu pegar ele pra você. Oi, Metimal! Oi, menino! Olha aqui! Gente, meu cachorro é igual ao Krypto, tá? Meu cachorro é o Krypto em pessoa. Se vocês um dia, quem puder, assistir o filme do Superman, olha lá. Aquele é o cachorro do John. É inacreditável como ele é igual. Né, Pitinho? Era tão gostoso, era tão delicioso de ver o Krypto em tela, aparecendo, destruindo tudo, atrapalhando o Superman e ajudando o Superman também. E quando ele aparece ali no finalzinho, junto com a Kara, junto com a Supergirl, que sim, ela aparece no filme, é uma ceninha muito rápida, mas ela aparece no filme e dá um quentinho no coração. Tão bom quando ela aparece junto com o Krypto, que aí você entende por que o Krypto é o capeta em pessoa, porque ele puxou a personalidade da Supergirl. É indiscutível isso. Parabéns, James Gunn, por mais uma vez, pela quinquilionésima vez, fazer a gente se apaixonar por um bichinho. Então, apesar de ter alguns defeitos, apesar de não ser perfeito, Superman é um frescor pro cinema de super-heróis, com 4 estrelas, nota 9, sólido. Se você ainda não foi para os cinemas assistir, dê essa chance, vá, assista Superman, ele vale o seu ingresso 100%, pode ir sem medo.